Marina nunca se considerou uma mulher de grande beleza. Aos 38 anos, até que estava bem, mas definitivamente não se via como uma deusa deslumbrante, como as que agora atraíam o olhar do marido. Essa é a Luana na foto. Não dá nem para comparar, pensava Marina. Luana era magra, 15 anos mais jovem. Era inevitável admitir, ela havia envelhecido. Sim, tinha ajudado o marido a superar uma fase difícil da vida, mas parecia que o momento de dizer adeus estava se aproximando. Alexandre já dava sinais disso há algum tempo. Será que o casamento deles, que nem era tão infeliz assim, acabaria mesmo em separação? Essa era a pergunta que rondava cada vez mais sua mente. Marina guardava uma esperança secreta, que, pelo menos desta vez, o marido lembrasse do aniversário de casamento. Talvez enviasse uma mensagem ou ligasse para parabenizá-la. Se ele fizesse isso, quem sabe ainda haveria algo a salvar. Ao longo dos anos, Alexandre trabalhava muito, mas de que adiantava? Marina era consumida por um ciúme silencioso. Tinham 2 propriedades, não eram ricos, mas viviam com conforto pois haviam conquistado bens materiais. Porém, felicidade era algo que parecia sempre escapar pelas frestas. Alguns anos antes, ela havia perdido muito peso. Durante um exame, o médico afirmou que isso aumentaria suas chances de engravidar. Determinada, Marina se submeteu a dietas rigorosas e exercícios físicos, mesmo detestando cada segundo. De uma loira rechonchuda, com quase 100 quilos e baixa estatura, transformou-se em uma mulher de porte médio. Alexandre ficou satisfeito com sua nova aparência mais atlética, como ele dizia, mais ajustada. Contudo, a lua de mel, por assim dizer, nunca aconteceu. A gravidez que tanto esperavam não veio, o milagre não aconteceu. Alguns meses atrás, Marina começou a recuperar o peso perdido. Seu rosto, antes delicado e bem definido, parecia perder o viço. Até os grandes olhos cinzentos, que já foram tão expressivos, estavam apagados, sem brilho. E como sempre, o que a aguardava à espreita era o famigerado segundo queixo, ameaçando trazer o terceiro. O corpo de Marina tinha essa característica cruel. Primeiro, o contorno do rosto cedia. Depois, as marcas abaixo dos olhos se acentuavam. Por fim, braços e abdômen começavam a dar sinais da batalha contra o tempo. Mesmo em roupas que não fossem justas, ela parecia mais cheia do que realmente era. Marina suspirou enquanto lavava os utensílios usados para preparar o jantar. Como sempre fresco e composto de 3 pratos, o marido não aceitava menos que isso. Alexandre trabalhava como cirurgião em uma clínica particular, e Marina, a princípio, nem pensava em trabalhar. Também sentia pena de deixar a sogra sozinha. Sua sogra, Irene, era uma mulher culta e delicada, e Marina não queria que ninguém a magoasse. Por isso, ficou cuidando da sogra até o fim de sua vida. Agora, sem a sogra, Marina era apenas uma dona de casa. Como dizem, nem filhos, nem carreira, nem perspectiva. Uma situação que poderia levá-la ao desespero. E o marido? Alexandre era um homem severo e direto. Adorava discutir e criticar algo. Às vezes, era carinhoso, e parecia que ele a amava, mas Alexandre nunca dizia isso claramente. Além disso, havia sinais de traição, e Marina não sabia como lidar com isso. Será que André, o amigo do marido, estava certo quando dizia que Alexandre apenas sentia pena dela? Por que André mentiria? No final das contas, qual seria o interesse dele em dizer aquilo? Como de costume, Marina preparou a mesa a tempo de ouvir a chave girando na porta, colocou seu sorriso habitual no rosto e se preparou para receber o marido em casa. Não que quisesse agradá-lo de forma exagerada, mas o sentimento que tinha por ele já havia se tornado doloroso. Ela vivia tentando evitar os comentários cortantes de Alexandre, já que parecia que tudo o que fazia estava errado, e agradá-lo era uma missão impossível. Passaram-se mais 30 minutos, e Alexandre ainda não havia chegado. Foi então que Marina discou o número dele e disse suavemente: Alexandre, estou te esperando. Quando você vai chegar? Escuta, Marina, hoje vou me atrasar. Nem sei bem o que te dizer. Alexandre hesitou. Marina entendia. O trabalho dele era complicado, e a qualquer momento sua ajuda poderia ser necessária para salvar a vida de alguém. Além disso, Alexandre sempre achava que ela tentava controlá-lo, como se estivesse constantemente o vigiando, embora isso estivesse longe de ser verdade. Tudo bem. Não vou te esperar, e depois esquento a comida. Mas,
Por favor, me avise um pouco antes, mande uma mensagem, pediu Marina. Acho que não vou voltar para dormir hoje, entende? O André me convidou para um evento. Ele está passando por uma fase ruim, não posso recusar, respondeu Alexandre. E eu? Não poderia ser convidada também? Ultimamente não vamos a lugar nenhum juntos. Ou você tem vergonha de mim? Não sou mais jovem e magra, é isso? Disse Marina, num tom que misturava tristeza e desconfiança. Ah, para com isso. Você sempre arranja um motivo para começar essas conversas. Além disso, você fala demais com o André. Não sei. Acho que fico com ciúmes. Por isso decidi que não vale a pena colocar mais lenha na fogueira, disse Alexandre, parecendo um pouco irritado com a esposa. É revoltante. Provavelmente ele tem uma amante e agora está inventando desculpas, pensou Marina. Afinal, durante uma conversa com André, ele havia insinuado algo nesse sentido. Talvez fosse hora de se precaver, caso a suspeita se confirmasse. Marina tentou entender melhor o que André queria dizer, mas ele nunca foi direto. Na verdade, muitos anos atrás, quando ainda eram jovens, André chegou a pedi-la em casamento, antes mesmo de Alexandre entrar em sua vida. Se ela tivesse algum interesse nele naquela época, teria aceitado, mas sua resposta foi não. E agora, ele surgia com essa história estranha. Alexandre frequentemente pedia a André que a ajudasse em tarefas, levá-la ao mercado, à casa de campo, entre outras coisas. André, um homem criativo, também tinha seus próprios vícios prejudiciais. Ele cantava em restaurantes e eventos corporativos, mas vivia pedindo dinheiro emprestado a Alexandre, que nunca via um centavo de volta. Marina não se importava com isso, mas detestava a forma como Alexandre tratava André, quase como um assistente pessoal. Para ela, era humilhante para o amigo. Se você decide ajudar alguém, pensava Marina, deve fazer isso sem interesse, sem rebaixar a pessoa com pequenos favores ou ordens. Não via problema em Alexandre, por exemplo, pagar pelo conserto do carro de um amigo, mas transformar André em algo próximo de um criado era algo que incomodava profundamente. Pedir algo a um amigo ou pagar por um serviço são situações bem diferentes. Quando você paga, sabe exatamente o que está recebendo em troca. Mas quando Alexandre dizia a André que ajudava sem esperar nada, criava uma situação de aparente obrigação, como se André precisasse estar disponível para ele a qualquer hora do dia ou da noite. Se você encontrou alguém, seja honesto. Não precisa inventar desculpas ridículas para não voltar para casa no horário, disse Marina ao marido. Ela queria que Alexandre soubesse que ela não era ingênua, que percebia claramente seu desinteresse e seus atrasos constantes. Pode ligar para o André, se não acredita em mim. Chego em meia hora, respondeu Alexandre, sem paciência. Mas Marina nem precisou procurar André, pois ele mesmo ligou em menos de 10 minutos. Do outro lado da linha, André explicou que adoraria convidá-la, mas Alexandre era contra. Ao fundo, Marina ouviu risadas femininas e vozes de pessoas claramente embriagadas. Pelo tom, parecia ser uma festa cheia de mulheres. Devem ser todas alegres e esbeltas, pensou Marina com um toque de amargura. Só não me entregue, por favor. Você sabe como minha situação financeira está difícil. Por isso, preciso me adaptar ao seu marido, desabafou André. Ah, claro. Eu também não disse nada naquela vez em que você tirou fotos do Alexandre com a amante durante as férias. Aquela viagem que ele disse ser um simpósio, respondeu Marina com um suspiro cansado. Ele ainda te ama à maneira dele. Marina, na vida tudo pode acontecer. Mas, por precaução, você precisa ter um plano. Entende? Sugeriu André. Um plano de emergência, caso Alexandre me mande embora, respondeu ela, num tom ácido. Não precisa ser tão dura. Talvez ainda haja uma chance de consertar as coisas. Ele ficou chateado porque você engordou de novo. Talvez seja uma boa ideia você se cuidar, perder peso outra vez. E sabe, se tivesse se casado comigo naquela época, eu estaria te carregando nos braços agora, disse André, como fazia com frequência, insinuando que ainda havia tempo para eles recomeçarem juntos. O problema era que Marina amava Alexandre. Apesar de valorizar o apoio emocional de André e a forma como ele a mantinha informada sobre as traições do marido, ela não conseguia se imaginar vivendo com ele. André era uma fonte de informações, mas não um parceiro em quem ela pudesse depositar seu coração. Tudo bem, André.
O que você me contou sobre o Alexandre fica entre nós, respondeu Marina antes de desligar. Isso era bom ou ruim? Difícil dizer. Mas o fato era que André era como uma janela aberta para o mundo reservado de Alexandre. O marido sempre foi uma pessoa fechada, e Marina sabia muito pouco sobre ele. Era André quem a avisava sobre os casos extraconjugais de Alexandre e até sobre o que ele criticava nela. Por exemplo, Alexandre dizia estar satisfeito com o fato de não terem filhos. Ele afirmava que isso não era um problema, que podiam adotar uma criança se algum dia desejassem. Mas André revelava outra realidade. O marido sofria profundamente por não terem filhos. Era algo que ele lamentava em silêncio. Ainda assim, Alexandre nunca pediu o divórcio e se casou novamente, porque valorizava o apoio incondicional de Marina e respeitava sua integridade como pessoa. Mas, de jeito nenhum, pense em adotar alguém de um orfanato. Ele tem uma fobia de crianças adotadas. Acha que elas têm genes ruins e disse que não quer criar um potencial criminoso, confessou André a ela. Obrigada, pelo menos assim fico sabendo o que ele realmente pensa, suspirou Marina. Às vezes, ela realmente se perguntava se havia escolhido a pessoa errada. Talvez, se ela tivesse investido o mesmo esforço em André, ele também teria se tornado bem-sucedido. Claro, seu amor por Alexandre nunca desapareceria. Mas, se amar fosse tão doloroso, talvez fosse melhor simplesmente apagar essa pessoa da memória. Talvez ela não fosse destinada a viver um amor recíproco, e quem sabe, tudo teria dado certo de outra forma. Marina, em pensamento, voltou 20 anos no passado e se assustou com quanto de tempo havia passado. Ela já estava quase enraizada em sua vida com o marido, enquanto ele mal parecia notá-la. Na escola, Alexandre havia cortejado Marina, mas ela não dava muita atenção a ele. Quem poderia gostar de um garoto que fugia com sua mochila, derrubava os livros dela e ainda provocava? Alexandre já naquela época era robusto, determinado e tinha cabelos escuros. Seus olhos castanhos e sua testa teimosa pareciam gritar que ele sempre faria tudo à sua maneira. Já seu amigo André era completamente diferente. Às vezes, André parecia passar pela vida na surdina, sempre tentando manter boas relações com todos. Na escola, ele não mostrava muito interesse por Marina, mas ela sabia que André e Alexandre eram amigos. Já naquela época, a amizade deles se baseava no fato de que Alexandre frequentemente ajudava o amigo. André vinha de uma família complicada. Ele e suas 3 irmãs se dividiam entre as casas dos avós, mas nunca eram realmente desejados em nenhum lugar. Eram como uma bola de futebol no campo, que todos queriam chutar para longe, sem se importar com o destino. Alexandre, por outro lado, cresceu em uma família completa. Ele era filho único e amado. Sua mãe era professora de língua e literatura, e seu pai, militar. Marina via como Alexandre frequentemente passava seu café da manhã para André ou como dava a ele seus brinquedos favoritos, fingindo que não precisava deles. Talvez tenha sido ao notar a generosidade de Alexandre que Marina começou a se apaixonar por ele. A própria família de Marina era, como se diz, não convencional. Sua mãe morreu ao dar à luz, e ela foi criada pelo pai. Mas os parentes maternos dela nunca aceitaram bem a situação. Eles diziam que Marina os fazia lembrar da filha falecida e desprezavam o pai dela, afirmando que ele não era digno. A nossa menina acabou se casando com um motorista órfão. Não é de surpreender que tenha vivido tão pouco, sussurravam entre si. E ainda acrescentavam em voz baixa, a criança, pelo jeito, também não será alguém que vá longe. Marina parecia ser apenas um subproduto, um erro, uma infeliz coincidência. De fato, Marina não era uma excelente aluna, tirava notas medianas. Seu pai viajava constantemente para trabalhar e ganhar dinheiro, enquanto ela tomava conta da casa. Mas quando ele estava em casa, dedicava todo o tempo livre a ela. Eles iam a museus, teatros, zoológicos, liam juntos e sonhavam. Seu pai nunca a repreendia, sempre destacava que ela era o seu tesouro. Está tudo bem, pai. Só não se case, porque as meninas na escola contam coisas horríveis sobre madrastas, pedia Marina. Está bem, nós combinamos, e eu cumpro minha palavra, respondia o pai. Marina sabia que ele estava saindo com uma mulher, que parecia ter um filho de outro casamento, mas ela não queria conhecê-la. Às vezes, a vizinha Irene ajudava. Ela gostava muito de Marina. Não ligue para as travessuras do meu Alexandre, ele está apaixonado por você, por isso apronta.
Mas, na verdade, ele é um bom garoto. Vai crescer e com certeza será uma boa pessoa. Não se preocupe, Irene. Ele não se comporta pior do que os outros, às vezes até me protege, respondia Marina. Ela sempre tirava boas notas em português e literatura porque Irene a ajudava com as lições dessas matérias. Com o tempo, ela despertou em Marina o amor pela leitura. Quando Marina completou 19 anos, seu pai sofreu um acidente. Marina ficou esperando que ele saísse do coma, indo frequentemente ao hospital para vê-lo, mas seu pai acabou falecendo. Irene ajudou a organizar o funeral, embora Marina tivesse algumas economias guardadas. Foi nesse momento que ela realmente se aproximou de Alexandre. Eles começaram um romance, e Marina ficou profundamente tocada pelo fato de que Alexandre a apoiou durante o período mais difícil de sua vida, chegando a literalmente enxugar suas lágrimas. E Irene, sua futura sogra, estava sempre disposta a ajudar a qualquer momento. Mas, ainda assim, foi André quem chegou primeiro a fazer uma proposta. Ele a surpreendeu com flores na entrada da escola de enfermagem onde Marina havia se matriculado. Ele estava vestindo uma camisa branca, com cabelo penteado para trás e fixado com gel, o que fazia parecer um personagem de uma novela sobre um apaixonado galanteador. Oi, André. O que você está fazendo aqui? Foi o Alexandre que pediu para você me encontrar? Perguntou Marina. Ela já estava acostumada ao fato de que o amigo de Alexandre frequentemente agia como um intermediário entre eles. André, porém, deu um passo à frente e a beijou. Marina recuou imediatamente, chocada. O que é isso? Que brincadeira idiota! Isso não é brincadeira, respondeu André, confessando que a amava e que queria se casar com ela e passar o resto da vida juntos. Marina ficou vermelha de vergonha. Ela não gostou nada do fato de que seu primeiro beijo havia sido roubado por alguém de quem ela não gostava. Ela sonhava que o primeiro beijo seria com Alexandre. Mas Alexandre não parecia ter pressa em avançar no relacionamento. Tudo que ela queria naquele momento era dar um tapa em André. Sentia-se enojada e desconfortável. Ele estava ali, parado na escuridão, com um buquê de flores ridículo e completamente fora de lugar, como um ladrão que acabava de roubar algo que não lhe pertencia. Marina sabia que não fazia sentido ficar tão abalada por causa de um beijo. Então, decidiu não dar o tapa. De alguma forma, sentiu pena de André. Ele parecia abatido e culpado, e parecia ter percebido que não tinha nenhuma chance. Mesmo assim, Marina disse: André, nunca mais faça isso. Talvez você seja uma boa pessoa, mas eu não amo você. Você está esperando que o Alexandre se case com você? Disse ele com raiva. Pela primeira vez, seu rosto assumiu uma expressão desagradável e cruel, algo que Marina nunca havia visto antes. Isso não é da sua conta. Agora, simplesmente vá embora e não vamos mais falar sobre isso. Ela se afastou dele de forma enfática, virou-se e começou a caminhar na direção oposta. Marina não conseguia entender por que, naquele momento, sentia tanto nojo. Afinal, ele não havia feito nada que fosse realmente criminoso. Enquanto caminhava por uma trilha escura, sem iluminação, André a atacou por trás, agarrando-a com força. Ela tentou se soltar, mas não conseguiu. Para ele, você é de segunda categoria. Para mim, você é uma rainha, disse André, enquanto a segurava de maneira completamente inapropriada. Ele a apertou tão forte que ela começou a ter dificuldade para respirar. Socorro! Alguém me ajude! Gritou Marina em desespero. Ei, você aí, solte ela. Um homem que passava notou os gritos de Marina pedindo ajuda. Assustado, André fugiu imediatamente, desaparecendo na escuridão. No entanto, ao chegar em casa, Marina encontrou André esperando na entrada do prédio. Ele parecia transtornado e, com a voz embargada, pediu desculpas. Eu não sei o que deu em mim. Foi um erro terrível. Eu sinto muito, de verdade. Não conseguia mais esconder o que sinto por você, confessou André, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Marina, mantendo a calma, respondeu com firmeza. André, isso foi longe demais. Eu não posso ignorar o que aconteceu. Desesperado, André tentou justificar-se. Por favor, não conte nada a Alexandre. Eu só quero proteger você. Sei que errei, mas, se você não me ama, tudo bem. Eu me conformo em ser apenas seu amigo. Só quero estar ao seu lado, protegendo você, mesmo que de longe.
Marina observou a sinceridade em suas palavras, e embora ainda desconfiada, sentiu que ele estava realmente arrependido. Depois de alguns instantes de silêncio, ela respondeu: André, tudo bem. Eu aceito suas desculpas. Mas saiba que não haverá outra chance. Se você tentar algo assim novamente, eu não hesitarei em contar tudo ao Alexandre. Prometo que nunca mais farei algo assim. Obrigado por me dar essa chance de ser seu amigo. Eu não vou decepcioná-la, disse André. Marina, aliviada por encerrar a conversa de forma pacífica, deixou claro que esperava que ele cumprisse a promessa. No dia seguinte, Alexandre fez uma proposta de casamento para Marina. O momento pegou-a de surpresa, especialmente pelo tom mais suave e incomum dele. Ela aceitou imediatamente, mas Alexandre notou que Marina estava visivelmente abatida e, com um ar de preocupação, perguntou: O que aconteceu? Você parece distante. Marina sentiu vontade de contar sobre o incidente com André, mas decidiu guardar aquilo para si. Isso será apenas um segredo meu, pensou ela. Depois disso, começaram os dias comuns da vida a dois. Alexandre estudava para se tornar médico e tinha um futuro brilhante pela frente. O pai dele havia falecido, e sua mãe, devastada, não conseguia mais trabalhar. Eu vou largar os estudos e trabalhar como auxiliar de enfermagem. Você continua estudando. Só assim teremos um futuro, disse Marina ao marido. Não, não é justo que você largue tudo, respondeu Alexandre, também assumindo trabalhos temporários. No entanto, mesmo assim, o dinheiro nunca era suficiente. Com o tempo, as coisas começaram a melhorar gradualmente. Marina decidiu que queria ter um filho, mas sofreu um aborto espontâneo logo no início da gestação. Os médicos disseram que as chances de ela engravidar novamente eram mínimas. Mesmo assim, Marina não desistiu. Tentou e se esforçou, mas foi tudo em vão. Ela ficava triste, e seu marido parecia cada vez mais distante. Para piorar, sua sogra sofreu um derrame após um infarto e ficou paralisada. Assim, o alívio que Marina sentiu com a melhora financeira foi breve. Alexandre começou a trabalhar como cirurgião, ganhando um salário mais decente, mas sua mãe, Irene, estava muito debilitada. Com a mão ainda funcional, ela escreveu uma carta para Marina dizendo: Não desperdice sua juventude. Me mande para um asilo. Tenho algumas economias guardadas. Mas Marina era uma pessoa nobre e íntegra. Ela nunca poderia agir de outra forma. De jeito nenhum, Irene. Você fez tanto por mim ao longo da vida. Eu mesma cuidarei de você, e usaremos suas economias para o seu tratamento, disse Marina com firmeza e carinho. Ela e Alexandre fizeram tudo ao seu alcance para aliviar o sofrimento da mãe dele. Irene viveu mais 10 anos, embora nunca tenha recuperado a mobilidade. Durante esse período, Alexandre conseguiu incluir a mãe em um programa que oferecia cirurgia experimental, e o casal investiu todas as economias que tinham para garantir o melhor atendimento possível. Infelizmente, após o procedimento, o coração da idosa não resistiu. Mesmo assim, Marina e Alexandre encontraram algum consolo no fato de terem feito tudo o que era humanamente possível. Eles haviam sido dedicados até o último instante. Depois da morte da mãe, Alexandre mergulhou em um luto profundo. Foi nesse período que ele viajou para aquele suposto simpósio, que mais tarde Marina descobriria por André não ser exatamente o que parecia. Com amargura, ela folheou as fotos em que Alexandre aparecia ao lado de uma mulher jovem, magra e elegantemente vestida. Como eu poderia me comparar com ela? Pensava Marina, sentindo o peso da insegurança e a dor de perceber que talvez o amor e o esforço de anos de dedicação não fossem suficientes para Alexandre. A jovem era esbelta e atraente, mas Marina nunca falou nada para Alexandre. Decidiu que não havia o que discutir. Se ele decidir ir embora, que vá. No final das contas, eu tenho meu apartamento de um quarto, e não vou tirar nem um centavo dele. Vou me virar sozinha, pensava ela. O marido frequentemente se gabava de seus ganhos. Faço isso por você, te sustento, e você ainda fica insatisfeita. Marina entendia o que ele queria dizer, mas isso só a deixava mais frustrada. A situação só piorava. Alexandre cada vez mais chegava em casa tarde, falava de forma seca e com poucas palavras. A intimidade entre eles praticamente havia desaparecido. A última vez que estiveram juntos foi meses atrás. Quando foi a vez anterior? Ela nem conseguia se lembrar. Claro, Marina sabia que havia relaxado com relação a si mesma.
Ganhou peso, e Alexandre sempre preferiu mulheres magras e jovens. Mas será que era esse o fim de tudo? Às vezes, um pensamento assustador a invadia. Talvez Alexandre vivesse com ela apenas por hábito, sem nenhum sentimento restante. E nesses momentos, ela pensava, seria melhor se ele fosse sem escrúpulos e simplesmente me jogasse fora como algo inútil. É muito mais doloroso manter esse relacionamento por pena. Será que Marina não merecia ser amada de verdade? Suas dúvidas se confirmaram de forma cruel quando Alexandre, mais uma vez, esqueceu o aniversário de casamento deles. Ele não se deu ao trabalho de parabenizá-la ou de sequer estar presente, inventando uma desculpa qualquer. Isso mostrava claramente o quanto ela o desagradava. Marina tirou o vestido elegante que havia colocado para a ocasião e se deitou na cama. Quando o marido finalmente chegou e a chamou suavemente, ela fingiu não ouvir. Quando ele se deitou ao seu lado e adormeceu, Marina se levantou silenciosamente. Abriu a gaveta da mesa de cabeceira, esperando encontrar um presente ou, pelo menos, uma nota com algumas palavras carinhosas. Mas não havia nada. Nada. Ela se sentia como uma criança que, no ano novo, não recebeu nada do Papai Noel. E ela havia se esforçado tanto, se comportado bem. Não apenas durante o ano, mas durante toda a sua vida. Porque tudo era tão injusto. Pensando nisso, ela começou a se acalmar, como se aceitasse. Se é assim, que seja. Para piorar, o marido não apenas chegou em casa embriagado, mas trouxe André junto. Marina ouvia os dois pegando algo da comida que ela havia preparado no dia anterior, enquanto riam de alguma coisa. Talvez eles achassem graça dela, a galinha cuidadosa, como ela se imaginava sendo chamada. Na manhã seguinte, Marina acordou às 5 horas. André havia ido embora no meio da noite, e Alexandre roncava na cama, já que era seu dia de folga. Marina preparou um café para si mesma e começou a colocar o plano que havia imaginado 1000 vezes em prática. Ela arrumou uma mala com o essencial, levou consigo um pouco de dinheiro para sobreviver por um tempo e se mudou para um quarto que havia alugado secretamente uma semana antes. Ela já tinha alugado seu apartamento, também em segredo, e com esse dinheiro conseguiu pagar pelo lugar mais simples onde pretendia ficar. Marina esperava não precisar tomar essa atitude, mas o cheiro forte de perfume feminino nas roupas de Alexandre e as marcas de batom em sua gola foram a gota d'água. Ele nunca havia chegado a esse ponto antes. Marina nunca encontrou provas de traição, mas agora era óbvio que, aos olhos do marido, ela havia se tornado apenas alguém que ele tolerava. Ela até havia comprado um novo chip de celular, pronta para começar uma nova vida. Por algum tempo, Marina sabia que teria que evitar contato com qualquer conhecido. Ela simplesmente entraria com um pedido de divórcio. Rapidamente, escreveu uma carta. Não era algo moderno, mas era algo que ela queria fazer. Alexandre, este é o 2º ano consecutivo em que você esquece o nosso aniversário de casamento e sequer me parabeniza. E sobre o seu simpósio com a Luana, eu também sei de tudo. E sei que ela não é a única. A velha esposa já cumpriu seu papel, e agora posso ir embora. Não haverá crianças do orfanato, que você tanto odeia. Não haverá mais nada. Adeus. Mas é sempre triste lembrar que eu te amei. Eu não vou reivindicar nada. Você nunca me comprou, e eu nunca precisei do seu dinheiro, só de você. Marina. Ela deixou o chip do celular em cima da carta. Que ele entenda que não adianta tentar ligar também, pensou. Seu coração estava despedaçado. Marina daria qualquer coisa para não ter que ir embora naquele momento. Mas, se ficasse e continuasse vivendo com aquele homem indiferente, ela sabia que enlouqueceria com essa tortura. Assim, a única opção que restava era ir embora. Por cerca de uma semana, Marina ficou deitada no quarto que alugava. Era pequeno e simples, mas tornou-se seu refúgio. No prédio, que era praticamente um dormitório comunitário, moravam apenas mulheres. Todas elas lutavam diariamente por si mesmas e por seus filhos, contra a pobreza e o desespero. De repente, seus próprios problemas, o excesso de peso e o desprezo do marido, pareciam banais. Afinal, pelo menos ela tinha um apartamento próprio. Mas, por enquanto, não podia voltar para lá. Ela ainda não estava pronta para conversar com Alexandre. Não estava preparada para ouvir suas desculpas vazias ou, talvez, a completa indiferença dele. Ela avisou que estava se mudando para o outro lado do país e pediu que ninguém fornecesse seu novo número de telefone, caso alguém a procurasse.
Disse que estava passando por um divórcio. Tudo isso aconteceu antes mesmo de Marina tomar uma decisão final, mas ela já tinha um pressentimento sombrio sobre o que estava por vir. Ei, vizinha, não gosto do seu jeito ultimamente. Você fica o tempo todo deitada no seu quarto e não sai. Aconteceu alguma coisa? Perguntou uma das mães que morava no dormitório. Era Sabrina, cujo marido a havia abandonado um ano antes, deixando-a sozinha com 3 crianças pequenas em idade pré-escolar. Agora, Sabrina trabalhava em um café próximo, fazendo limpeza ou lavando louça, e se alegrava como uma bênção quando lhe permitiam levar para casa restos de comida após eventos no local. Marina tinha muita pena dela. Algumas vezes, ofereceu ajuda financeira, já que recebia algum dinheiro do aluguel de seu apartamento e tinha reservado o suficiente para pagar pelo quarto e sobreviver por pelo menos 6 meses. No entanto, Sabrina recusava. Ela suspeitava que Marina havia passado por uma tragédia terrível e não queria tirar dela o que poderia ser o último recurso. De certa forma, Marina realmente começou sua vida do zero, sem perspectivas, sem apoio, sem planos concretos. Sabrina também estava próxima do que parecia ser uma situação de desespero absoluto, enfrentando a possibilidade de fome, pobreza e uma velhice solitária, já que não tinha uma profissão ou experiência de trabalho. Mas, no fundo, Marina pensava, as coisas não estão tão ruins assim. Pelo menos ainda tenho algo. Meu marido me traiu várias vezes, e agora tenho que começar do zero. E eu já não sou tão jovem, não tenho filhos, suspirou Marina, desabafando pela primeira vez com alguém. Eu, por outro lado, sou rica em filhos. Mas, acredite, viver assim também não é fácil. Não leve os homens tão a sério. Hoje em dia, basta surgir um problema e eles já correm para o outro lado, respondeu Sabrina, tentando consolá-la. Ela contou que, no passado, também acreditava que seu marido seria seu porto seguro, seu apoio. Mas ele acabou escolhendo outro caminho, preferindo uma vida divertida. No fim, tornou-se alcoólatra. O meu não bebia, só me traía. E sabe, minha saúde não está boa. Ganhei peso, e nem tenho 40 anos ainda, mas já estou lidando com a menopausa, desabafou Marina. No começo, Marina ficava irritada com a maneira direta como as vizinhas falavam. Mas, com o tempo, percebeu que não era maldade, e sim um jeito simples e sincero delas, sempre carregado de boas intenções. Marina teve sorte de tê-las por perto. Cada uma oferecia ajuda de maneira discreta, sem invadir demais sua privacidade. De onde você tirou o que é menopausa? Você foi ao médico? Perguntou Sabrina. Não. Qual o sentido? Meu ciclo já desapareceu há meses, e continuo ganhando peso, respondeu Marina com resignação. Na verdade, quem havia mencionado pela primeira vez a possibilidade de menopausa foi Alexandre. Ele sugeriu que ela procurasse um médico e fizesse exames. Na época, Marina ignorou o conselho, sentindo-se magoada. Achou que Alexandre só disse aquilo porque estava incomodado com o fato de ela ter engordado e queria insinuar que ela precisava se cuidar. Mas será que você não está grávida? Perguntou Sabrina, de repente. Não. Os médicos já disseram há muito tempo que eu não posso ter filhos, por mais que tentássemos, respondeu Marina, com um misto de tristeza e aceitação. Desde então, tudo parecia em vão. Até pensei em adotar uma criança, mas meu marido foi contra, disse Marina, com um tom resignado. Entendi. E você está pensando em arrumar um emprego? Perguntou Sabrina. Sim, vou trabalhar como auxiliar de enfermagem. Já fiz isso na juventude, tenho alguma experiência. Mas o salário é baixo e o lugar é longe. Vou dar um jeito, respondeu Marina, explicando que a vaga estaria disponível em algumas semanas. Mas você não precisa esperar. Aqui no café, uma lavadora de pratos saiu recentemente. Se quiser, posso te ajudar a ocupar o lugar dela. O trabalho é perto de casa, e o pagamento não é menor do que o de auxiliar de enfermagem. Além disso, você pode levar comida para casa, sugeriu Sabrina. Marina refletiu. Talvez fosse hora de sair do quarto e parar de remoer tudo o que havia dado errado em sua vida. O trabalho não seria apenas uma fonte de dinheiro, mas também uma forma de se distrair. Era hora de começar uma nova etapa. Onde havia um vazio, algo novo tomará o lugar, pensou. Mesmo que não amasse outra pessoa, isso não seria um problema. Marina não tinha intenção de substituir Alexandre por alguém. Está bem,
Vou trabalhar e viver assim, dia após dia. Um dia, vou morrer sozinha. É triste, mas não tão ruim quanto viver sendo torturada por descontentamento e traições, pensou. Aceito. Seria ótimo. Mas eu não tenho experiência nenhuma. O que vou precisar fazer? Perguntou Marina. Não é nada complicado. Claro que vou te ajudar. Mas aqui tem algumas pessoas desagradáveis. Elas só precisam de um motivo para zombar umas das outras. O chefe criou um ambiente tóxico. Me chamam de burra que só sabe parir porque tenho filhos. Minha colega é chamada de vassoura. A Júlia, por exemplo, passou recentemente por um tratamento de câncer, mas mesmo assim inventam apelidos para ela. Não ligue para isso. Os garçons e os gerentes são os piores, se acham superiores e fazem o que querem, explicou Sabrina. Sabe, só me machucam palavras duras vindas de pessoas que amo. De desconhecidos, eu aguento, respondeu Marina com firmeza. Ótimo. Amanhã falo com o chefe. Se tudo der certo, você pode começar depois de amanhã, disse Sabrina. Assim, em uma pequena cidade próxima a que morava antes, Marina começou uma nova vida. Mas, como Sabrina havia avisado, os apelidos não tardaram a chegar. Chamaram Marina de solitária. O autor foi Bruno, um garçom que tentou flertar com ela no primeiro dia de trabalho. Ei, loirinha, fofinha e deliciosa. Eu te comeria inteira, disse ele, sorrindo atrevido. Era um homem magro, ruivo, de cerca de 40 anos, que tentou abraçá-la sem cerimônia. Vai devagar aí. Acho que você confundiu a lavadora de pratos com outro lugar, respondeu Marina, afastando com firmeza. Ela entendeu imediatamente que homens como ele só respeitavam limites claros. Era melhor ser direta desde o início. Olha só, a solitária ainda por cima se acha. Elefanta, já se olhou no espelho? Retrucou Bruno, arrancando risadas dos outros garçons. Marina descobriu que Bruno era sobrinho do dono do café. Diziam que o tio colocou para trabalhar ali como punição por mau comportamento. Mas, apesar disso, todos temiam Bruno. Cedo ou tarde, ele assumiria o cargo de gerente, atualmente ocupado por seu pai, irmão do proprietário. Marina, no entanto, não se importava com o que os outros pensavam. Ela até começou a usar suéteres volumosos de propósito, o que fazia parecer ainda maior. Afinal, realmente estava ganhando peso. E daí? Minha aparência não é da conta de ninguém além de mim mesma, pensava. Mesmo assim, decidiu ir ao médico para entender o que poderia fazer para, pelo menos, desacelerar o ganho de peso. Você deveria procurar um ginecologista, e não vir até mim, disse a médica que a atendeu. Mas o que isso tem a ver com o meu peso? Perguntou Marina, confusa. Você está apresentando todos os sintomas de gravidez. Não percebeu isso? Respondeu a médica, surpresa. Os exames confirmaram as palavras da médica, e Marina ficou paralisada de horror. Isso significa que vou perder o bebê de novo, pensou, lembrando-se de seus abortos anteriores. Ela já havia se visto falando sozinha com os filhos que nunca nasceram. Por que tudo isso acontece comigo? Calma, mamãe. Por que pensar em coisas tão terríveis logo de cara? Você já está grávida de 3 meses. Se até agora não houve nenhum problema, é possível que tudo corra bem desta vez, disse a médica com um sorriso tranquilizador. Mas tente evitar esforços, recomendou a médica. O que devo fazer agora? Será que devo me reconciliar com Alexandre? Se o bebê realmente nascer saudável, como vou sobreviver sozinha com ele? Eu não vou poder trabalhar, e com as migalhas que sobram do aluguel do meu pequeno apartamento, não dá para criar uma criança, pensava Marina, desesperada. Ela já havia iniciado o processo de divórcio à distância, mas essa notícia inesperada novamente dividiu sua vida em antes e depois. Mesmo assim, forçou-se a ligar para Alexandre. O telefone tocou por um longo tempo até que, de repente, alguém atendeu. Era André, com a voz visivelmente nervosa. Preciso falar com o Alexandre. Onde ele está? Perguntou Marina. Ah, é melhor nem perguntar. Isso não é algo para se conversar pelo telefone. Eu preciso te preparar para algumas mudanças na vida dele. Vamos nos encontrar para conversar? Sugeriu André. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Marina, já desconfiada. Ele vai se casar. A Luana está esperando um filho dele. Desculpe,
Mas ele está feliz, respondeu André com um suspiro triste. Está certo, agora entendi, disse Marina, desligando o telefone. Apesar de André ainda gritar algo do outro lado, insistindo que deveriam conversar, Marina não queria ouvir mais nada. Ah, isso só acontece nos filmes, onde a mulher de um se casa com outro. Mas eu sou uma pessoa que ama apenas uma vez. Mesmo que o Alexandre tenha me traído, foi ele quem conquistou meu coração. Então, terei que dar um jeito de me virar, pensava Marina. Ela decidiu que entraria com pedido de divisão de bens. Não era mais uma questão de nobreza ou orgulho, mas sim de garantir o futuro de si mesma e do bebê que esperava. Não valia a pena brincar com o destino. Agora, ela seria responsável por essa nova vida, se o bebê sobrevivesse. Marina carregava no ventre o tão esperado filho, e ele estava tão bem escondido que ela nem havia percebido. Antes, acreditava estar entrando em menopausa precocemente. Foi Alexandre quem sugeriu essa possibilidade, e ela, sem questionar, acreditou. Antes, Marina notava alguns sintomas estranhos, mas achava que eram apenas sinais de um resfriado, algo que já havia enfrentado no passado. O ganho de peso também não parecia indicar nada específico. Ele simplesmente surgia e desaparecia, independentemente de sua alimentação, como se viesse e fosse embora à inglesa, como dizem. Naquela noite, Marina se apressou para o turno no café. Na entrada dos fundos, onde o lixo era despejado, vagabundos e pessoas sem teto costumavam se reunir. Alguns funcionários, mais compassivos, levavam restos de comida para eles, já que a gerência permitia essas doações. No entanto, garçons e o gerente frequentemente os expulsavam, criando um ambiente hostil. Dessa vez, Marina encontrou um jovem diferente. Ele parecia deslocado entre os outros, mais limpo e com um olhar determinado. Ele estendeu a mão para pegar a comida que Marina trazia, mas hesitou antes de dizer: "Obrigado, mas preciso de um pouco de dinheiro. Há algum trabalho? Não peço muito, qualquer coisa já ajuda. Preciso chegar a um lugar. Estou só de passagem. Meu nome é Mateus", disse ele, com a voz calma, mas firme. Marina suspirou, incerta do que fazer. Ela estava prestes a pedir demissão e iniciar o processo de divisão de bens com Alexandre. Ainda assim, algo naquele jovem a fez querer ajudar. Ela gesticulou para ele segui-la discretamente e o levou até o vestiário dos funcionários. "Vou te arranjar um uniforme que sobrou de alguém que saiu de repente. Mas, por favor, não diga a ninguém que você é sem teto, ou vai sobrar para nós dois", disse Marina, séria. "E o que eu deveria dizer?", perguntou Mateus, encarando-a com seus olhos castanhos. Marina ficou surpresa. Ele era incrivelmente parecido com Alexandre, mas muito mais jovem. A semelhança era impressionante, quase desconcertante. "Diga qualquer coisa", respondeu ela, tentando disfarçar o desconforto. "Por exemplo, diga que você é meu noivo e veio me ajudar. Claro, eu sou velho o suficiente para ser sua mãe, mas hoje em dia as pessoas acreditam em qualquer coisa. Para ser honesta, estou prestes a me demitir. Se você trabalhar bem, depois eu explico que não é meu noivo, e talvez consiga ficar no meu lugar." "Combinado. Farei isso", respondeu Mateus com um leve sorriso, demonstrando gratidão. Quando os garçons chegaram para o evento da noite e viram Mateus, começaram a rir descontroladamente. A solitária arranjou um amante jovem. Zombavam. Bruno, como sempre, liderou as provocações. "Ah, então você não é tão santa quanto parecia, hein? Eu achava que você passava as noites se empanturrando de comida e lendo romances baratos. Mas não. Você tem um garanhão jovem e quente. Agora entendi por que me rejeitou", disse Bruno, carregado de sarcasmo. Mateus, percebendo o clima hostil, deu um passo à frente, assumindo seu papel com seriedade. "Escuta aqui, seu idiota. Essa é a minha noiva. Se você ousar dizer mais alguma coisa, vai se ver comigo", disse ele com firmeza. Bruno perdeu a compostura. Embora jovem e magro, Mateus tinha ombros largos e uma postura que deixava claro que não estava para brincadeiras. O tom sério intimidou Bruno e calou as risadas. Tá bom, garoto. Leve sua tia Marina. Quem quer saber dessa elefanta?" "Estou fora", disse Bruno antes de desaparecer. Ele tentou evitar aparecer novamente perto da área da lavagem de pratos. "Você foi longe demais. Bruno é muito vingativo",
Dificilmente você conseguirá continuar trabalhando aqui, suspirou Marina. Ah, isso é besteira. Só preciso de dinheiro para pegar o ônibus. Estou procurando meu pai. E a propósito, não ouça esse Bruno. Você é muito bonita. É estranho que ainda não seja casada, disse Mateus. Mateus ajudou Marina a lavar os pratos, e ela o alimentou e fez chá para ele. Durante a conversa, o rapaz contou que havia saído de um orfanato apenas 6 meses atrás. Ele conseguiu encontrar sua mãe, que o havia abandonado. Ela lhe deu uma foto e o endereço de seu pai, e agora ele estava tentando encontrá-lo. Mateus não tinha mais ninguém. Ele explicou que sua mãe era alcoólatra e vivia com um homem em um apartamento que não era dela. Por isso, Mateus precisava viajar de cidade em cidade, ganhando um pouco de dinheiro onde podia para continuar sua jornada. Agora, ele estava perto de encontrar seu pai, que vivia na cidade vizinha. Você tem certeza de que ele ficará feliz em te ver? Perguntou Marina. Claro que não. Ele nem sabe que eu existo. Minha mãe me disse que eles tiveram um breve caso de alguns dias, e depois disso ele se casou com outra mulher. Foi quando ela me entregou ao orfanato, respondeu Mateus. Pelo menos ela decidiu me ter. Olhem, eu até pareço com meu pai. Ele é cirurgião, disse Mateus, mostrando recortes de revistas e uma foto que guardava cuidadosamente em uma pasta plástica. Marina ficou chocada. Na foto estava ninguém menos que seu próprio marido, Alexandre. Suas pernas fraquejaram, e ela quase caiu. A gravidez já estava sendo difícil, com inchaços constantes, e agora isso. O que aconteceu com você? Perguntou Mateus, segurando-a gentilmente em seus braços. Nesse momento, um dos garçons entrou na cozinha e zombou. Olha só, já estão se agarrando. Eu nem sei por onde começar a explicar, disse Marina. Talvez você devesse me contar primeiro como esse Alexandre conheceu sua mãe, sugeriu ela, tentando ganhar tempo. Afinal, como poderia revelar para aquele rapaz tão bondoso que seu pai não era apenas um mulherengo, mas que, no momento, estava se casando com outra mulher, Luana, que também estava grávida, e que, em breve, Marina teria não apenas um bebê, mas também um meio-irmão de Mateus. Ela se lembrou de André, que sempre exagerava as histórias sobre as infidelidades de Alexandre. Mas agora, parecia que ele tinha razão. Mateus contou o pouco que sabia sobre história. Minha mãe trabalhava como faxineira em um dormitório para estudantes de medicina. Ela começou a prestar atenção em um deles, e um dia, eles acabaram bebendo juntos. Foi assim que tudo começou. Ela queria me contar sobre ele no início, mas depois decidiu que seria melhor não. Na verdade, ela pensou em não me ter, mas mudou de ideia e resolveu me criar. Achou que eu poderia me tornar alguém importante no futuro. Mateus descreveu a mãe como alguém que, mesmo na juventude, adorava aventuras e bebida, mas que, no fundo, era uma boa pessoa. Ela era cerca de 5 anos mais velha que Alexandre, suspirou Mateus. E, olhando para mim, dá para ver que realmente sou parecido com esse homem da fotografia. Olha, Mateus, eu vou te ajudar. Vou te dar dinheiro. Mas, em troca, você vai descobrir algo para mim. Combinado? Depois do turno, Marina levou Mateus para sua casa. Não podia deixá-lo na rua. Por sorte, ninguém viu quando ela o trouxe. Do contrário, os boatos teriam começado. Em casa, Marina contou toda a história que envolvia Alexandre e ela. Ela explicou que, nos primeiros dias de novembro daquele ano, Alexandre havia desaparecido sem explicação. Era justamente o ano em que, aparentemente, ele teve um caso com a mãe de Mateus. Marina se lembrava bem disso porque, no último dia dessa ausência inexplicada, André a abordou e fez uma proposta de casamento. Ela ficou surpresa com o sumiço repentino de Alexandre, que costumava ligar todos os dias e visitá-la com frequência. Espere, como você disse que se chama o amigo do meu pai? Perguntou Mateus de repente. André, respondeu Marina, sem entender por que aquilo o interessava tanto. Sabe, eu não sei se é verdade, mas minha mãe me contou uma coisa, disse Mateus, hesitante. Ela disse que não escolheu meu pai por conta própria. Foi um tal de André quem a convenceu. Ele disse que era amigo do estudante, Alexandre, e que gostava de uma moça. Mas, segundo ele, Alexandre só estava brincando com os sentimentos dela. Então, André pediu que minha mãe distraísse Alexandre por alguns dias e até pagou por isso. Mas meu pai, Alexandre, estava apaixonado por essa moça e rapidamente terminou com a minha mãe. Depois disso, ele pediu essa moça em casamento. Eu não queria contar isso para não manchar a memória da minha mãe, mas, já que tivemos essa conversa e nos encontramos de uma forma tão inusitada,
Talvez seja importante. Marina ficou paralisada com o que ouviu. Uma ideia perturbadora surgiu em sua mente. E se André tivesse passado todo esse tempo manipulando contra Alexandre? Ela nunca confrontou o marido para confirmar se o que ele dizia era verdade. E se Alexandre nunca tivesse intenção de se casar com outra pessoa? Talvez tudo não passasse de invenção de André. Mateus, vamos fazer o seguinte. Vamos até o meu marido, o seu pai, no trabalho dele e descobrimos tudo diretamente com ele. Pensei em pedir para você investigar, mas já chega de fugir da realidade. É hora de encará-la, porque eu já não sei mais o que é verdade ou mentira, disse Marina, decidida. Coincidentemente, o apartamento que Marina alugava estava vazio, pois os inquilinos haviam se mudado há poucos dias. Nada a impedia de voltar. No dia seguinte, ela e Mateus se mudaram para lá. Mateus ligou para o hospital e confirmou que Alexandre estaria de plantão naquele dia, com um intervalo para o almoço às 2 horas. Vamos encontrá-lo no refeitório e falar com ele lá, sugeriu Marina. Quando avistou de longe a silhueta familiar de Alexandre, o coração de Marina acelerou como se estivesse preso em uma armadilha. Respirou fundo, tentando se controlar, e caminhou até ele. Pediu para Mateus esperar de lado, garantindo que chamaria no momento certo. Sentou-se à frente de Alexandre, que, para sua surpresa, não pareceu chocado ao vê-la. Ele esboçou um leve sorriso e disse: Eu me perguntava se você teria coragem de falar comigo pessoalmente ou se aquela carta seria tudo o que eu mereceria. Sabia que ainda carrego aquela carta comigo, como um adolescente. Engraçado, não é? Ele então mostrou um pedaço de papel com letras digitadas. Marina ficou alarmada ao vê-lo, pois lembrava claramente que sua carta de despedida havia sido escrita à mão. Marina, olha isso aqui, não procure por mim. Fui embora com André, sempre o amei. E não conte com nenhum bem material, não vou deixar nada para você. Não me ligue mais. Alexandre entregou o papel para Marina, e ela, confusa, respondeu: Isso não faz sentido. Eu não entendo. De repente, percebeu que a carta era falsa. Pegou seu celular e mostrou a Alexandre uma foto da carta original, escrita à mão, ao lado de uma imagem dele, bêbado e adormecido, com o rosto ruborizado sobre um travesseiro. Eu não entendo o que você está tentando dizer. Pegue o que quiser e pare de me torturar, disse Alexandre, levantando-se abruptamente, como se quisesse ir embora. Antes que ele saísse, Mateus apareceu. Apesar de jovem, demonstrava firmeza. Espere. Escute. Sua esposa não te traiu. Mas seu amigo, André, é um verdadeiro trapaceiro. Parece que ele te odeia. Ah, e mais uma coisa. Marina está grávida de você. Alexandre parou no meio do caminho, encarando Marina. Ele viu o rosto confuso dela, os olhos sinceros, e decidiu ouvir o que ela tinha a dizer. Ainda havia tempo suficiente para conversar. Marina contou tudo, com detalhes. Quando terminou, Alexandre respondeu: Eu nunca tive uma amante. De verdade, eu estava no simpósio. Mas é verdade que André apareceu lá, com uma tal de Luana, por algum motivo. Ele tentou me envolver em algo, e agora começo a entender. Ela pediu para tirar uma foto comigo. Achei desconfortável recusar, mas agora vejo o propósito. Por que você não apareceu no nosso aniversário de casamento por 2 anos seguidos? E é verdade que você não queria adotar ninguém? André me disse que você acha que estou gorda e sente nojo de mim. Marina percebeu que não podia acreditar em nenhuma palavra de André e decidiu esclarecer tudo de uma vez. Não, eu queria sim adotar uma criança de um orfanato. E só me preocupava com suas mudanças de peso por causa da sua saúde. Marina, eu te amo. Por que eu continuaria vivendo com você se não te amasse? Respondeu Alexandre, normalmente reservado, mas dessa vez mais sincero do que nunca. No aniversário de casamento, Alexandre realmente se esqueceu. Só lembrou à noite, mas disse: Deixei um presente e um cartão para você na mesa de cabeceira. Você não gostou dos brincos? Marina, perplexa, respondeu: Não havia nada lá. Eu tinha tanta esperança. Será que, de novo, alguém mexeu? Alexandre parecia confuso. Ah, lembrei. Tirei uma caixa de lá. Mas era algo insignificante, um fósforo, acho, para acender uma vela. Nem me lembro direito. Marina, ainda magoada, trouxe outra lembrança à tona. Mas sua camisa estava com marcas de batom, e você cheirava a perfume feminino. Isso não foi invenção minha.
Surpreso, Alexandre hesitou, mas finalmente explicou. Foi meu amigo. Ele ia se casar e pediu para trocar de roupa comigo. Eu queria te contar, mas você já estava dormindo. Palavra por palavra, Marina e Alexandre começaram a desvendar os mal-entendidos acumulados ao longo dos anos. Aos poucos, perceberam que sempre haviam se amado, mas que alguém invejoso e traiçoeiro tentava roubar a felicidade deles. Foi então que Mateus, que observava pacientemente no fundo do refeitório, disse: Marina, já que vocês esclareceram tudo, talvez seja a hora de contar sobre mim. Ou meu pai vai pensar que isso é muita coisa para um único dia. Marina olhou para Alexandre e disse: Alexandre, nosso bebê ainda está aqui. E esse é Mateus, o irmão do nosso filho que já nasceu há muito tempo. Marina contou toda a história. Alexandre, perplexo, segurou a cabeça com as mãos e disse: Preciso pedir a um colega para me substituir no trabalho por alguns dias. Não é seguro operar depois de ouvir tudo isso. Felizmente, Maurício voltou das férias um dia antes. Se não fosse isso, seria impossível. Ele levou Marina e Mateus para casa. Finalmente reunidos como uma família, começaram a processar todas as revelações daquele dia. Enquanto isso, André, alheio à reconciliação do casal, esperava pacientemente que Marina ligasse. Ele havia instalado secretamente uma função de redirecionamento no telefone dela, transferindo chamadas de números desconhecidos para seu próprio celular. Convicto de que Marina, decepcionada com Alexandre, eventualmente procuraria por ele, André tinha um plano simples: usar a desilusão dela para se aproximar e ganhar sua confiança de vez. Ele sabia que uma esposa magoada poderia cair em sua armadilha, talvez até aceitar sua proposta como vingança contra o marido. Não era por acaso que vinha tramando há tanto tempo. André insinuava para Alexandre que Marina estava entediada com ele e irritada com seu comportamento. Por outro lado, dizia a Marina que Alexandre trabalhava muito, mas levava uma vida dupla, traindo-a constantemente. O jogo de manipulação de André parecia perfeito, mas ele não contava com a força de um amor capaz de superar todas as mentiras. As noites em que André frequentemente convidava Alexandre para sair tinham um único objetivo: gerar ainda mais caos. Com habilidade, André alimentava o ciúme de Alexandre, insinuando que havia algo entre ele e Marina. Ele comentava, de forma animada, sobre o suposto interesse de Marina por ele, quando, na verdade, ela apenas gostava de conversar sobre si mesma com qualquer pessoa, sem nenhuma intenção além disso. André, no entanto, não tinha certeza se realmente amava Marina. Talvez, de certa forma, sim. Mas o que o movia acima de tudo era o ódio por Alexandre. Ele sempre se sentiu tratado como um excluído, alguém de segundo plano. E ele sabia qual era a maior fraqueza de Alexandre: seu amor por Marina. André estava ciente de que, se conseguisse tirar Marina de Alexandre, sua vida desmoronaria. Alexandre sempre dizia que, por mais que tivesse amado sua mãe, jamais teria se recuperado sem Marina. Para ele, Marina era o que havia de mais precioso, alguém por quem ele faria qualquer coisa para vê-la feliz, de preferência ao seu lado. Alexandre costumava dizer que, se fosse necessário, se casaria com ela quantas vezes fosse preciso. André sempre foi uma pessoa cruel. No passado, quando ele roubou um beijo de Marina e a pediu em casamento, mas foi rejeitado. Humilhado, ele arquitetou um plano ainda mais maligno. André queria criar uma situação em que Marina perdesse completamente a capacidade de pensar com clareza. Ele planejava levá-la para a casa de um amigo, com quem já havia combinado tudo, e dizer que eles haviam bebido e que as coisas aconteceram. Depois, usaria fotos manipuladas como provas para deixá-la confusa e cheia de culpa. Assim, acreditava que poderia obrigá-la a fazer o que ele quisesse. No entanto, Marina destruiu seus planos. Quando ele a agarrou, ela começou a gritar no meio da rua, pedindo ajuda. Sua reação foi tão inesperada que André foi obrigado a recuar e desistir do que havia planejado. Tomado pela raiva e pelo ressentimento, ele jurou que faria de tudo para arruinar a vida de Marina e de Alexandre. Por isso, André pediu desculpas a Marina, demonstrando arrependimento e prometendo mudar. Ele fez de tudo para reconquistar sua confiança, e, infelizmente, Marina acreditou nele, sem imaginar que suas intenções permaneciam tão cruéis quanto antes. Na noite em que Marina terminou seu turno no café e saiu acompanhada do jovem Mateus, André já estava tramando sua próxima jogada. Na manhã seguinte, ele apareceu no café,
demonstrando um interesse exagerado. Marina vem trabalhar hoje? Perguntou André, já sabendo a resposta, pois havia rastreado suas ligações e conhecia todos os detalhes de sua rotina. Quando entrou no café, carregando um buquê de 101 rosas, vestindo um luxuoso sobretudo e chegando em um carro executivo, todos os funcionários pararam para observá-lo, surpresos. Sua entrada chamava atenção, e ele parecia satisfeito com o impacto que causava. Quem é você? Mais um admirador da gordinha? Perguntou Bruno, o garçom ruivo, intrigado. Como assim mais um? André perguntou, sem entender. Ontem, ela estava se abraçando com um rapaz jovem. Ele até lavou toda a louça por ela. Quase me bateu quando fiz um comentário sobre o comportamento dela, explicou Bruno, em tom provocativo. André, tentando disfarçar sua irritação, respondeu com superioridade. Acho que você está confundido com outra pessoa. A minha noiva jamais faria algo assim. Aliás, estou aqui para fazer uma proposta de casamento. Ele mostrou uma foto de Marina no celular, mas Bruno não se intimidou. Sim, é ela mesma. Estou falando exatamente dela, afirmou Bruno. Em seguida, virou-se para uma mulher magra e cansada, que estava por perto, e acrescentou. Diga, estou mentindo? Sabrina, colega de Marina, confirmou a história de Bruno com leve aceno, mas evitou se envolver mais. André, visivelmente desconcertado, tentou manter a calma. O que você está dizendo não é da sua conta, respondeu Sabrina com firmeza. Não precisamos relatar nossa vida para todo mundo. E aliás, Marina se demitiu. Eu mesma entreguei a carta de demissão ao chefe. Embora confusa, Sabrina sabia que havia visto um jovem passar a noite no quarto de Marina. Fingiu não perceber na ocasião, mas, no fundo, sabia que Bruno não estava mentindo. Ainda assim, decidiu não dar nenhuma informação a André. Que seja Marina a decidir o que quer dizer. As mulheres têm seus segredos, e cabe a ela escolher o que compartilhar, disse Sabrina antes de se afastar. André, insatisfeito, procurou diretamente o chefe do café, que confirmou que Marina havia pedido demissão. O chefe, no entanto, não escondeu sua irritação. Se vocês a encontrarem, avisem que não vou pagar pelos dias trabalhados. Ela está sendo atraída por vocês, e isso eu não vou aceitar. André franziu a testa, confuso. Atraída por nós? Do que você está falando? O chefe o encarou, mais irritado ainda. Vocês estão pegando os pedidos de casamento que antes eram nossos. Estão oferecendo algo mais barato para atrair clientes com truques sujos. Mas, no fim, é só fachada. Nós, pelo menos, servimos comida de verdade. André mal podia acreditar no que ouvia. Que loucura! Só falta me chamarem de agente infiltrado, pensou, achando tudo um absurdo. Enquanto isso, ele relembrou com certo orgulho sua breve carreira como cantor em restaurantes, sonhando em um dia ser descoberto e aparecer na televisão. Planejava lançar um álbum, ficar famoso e rico, mas os anos passaram, e seus sonhos nunca se realizaram. Mesmo assim, ainda nutria esperanças. Convencido de que casar-se com Marina poderia ser sua grande oportunidade, ele acreditava que, após um divórcio com Alexandre, o dinheiro que ela ganhasse poderia financiar seu primeiro álbum. Depois disso, ele a deixaria e seguiria sua vida. Sem saber como agir naquele momento, André decidiu ligar para Alexandre, talvez para sondar a situação. O que você quer? Perguntou Alexandre ao atender, com um tom visivelmente impaciente. Ah, nada demais. Só queria me desculpar novamente por ter me aproximado de Marina. Aconteceu, sabe? Nós simplesmente nos apaixonamos, disse André, tentando soar casual, mas claramente provocativo. Alexandre respirou fundo e respondeu com firmeza. André, eu já sei de todas as suas mentiras e manipulações. Sei exatamente o tipo de pessoa que você é e tudo o que tentou fazer para nos separar. Então, vou ser claro, não me ligue mais. Você não faz parte da nossa vida, e não vou tolerar mais nada vindo de você. Irritado com a resposta, André tentou retrucar, descaradamente. Você está errado em ficar bravo comigo. Eu não tenho culpa de ela ter corrido atrás de mim. Fiz de tudo para resistir, mas não consegui ignorar os sentimentos dela. Chega! Eu já sei que tudo isso é mais uma das suas invenções. Você pode contar suas histórias para quem quiser, mas não perca mais o seu tempo tentando me enganar.
Eu e Marina estamos bem, e você não vai mais nos atingir. Boa sorte com a sua vida, disse Alexandre, encerrando a ligação antes que André pudesse responder. André tentou ligar novamente, e depois mais uma vez, mas Alexandre já o havia colocado na lista de bloqueados. Determinado, André usou um número desconhecido, mas, assim que Alexandre reconheceu sua voz, bloqueou o novo número também. A partir daí, começaram dias difíceis para André. Sem dinheiro para pagar o aluguel e acostumado a um estilo de vida extravagante, ele se viu sem economias. Não havia mais ninguém disposto a ajudá-lo, ninguém como Alexandre, que sempre lhe estendia a mão. No final, André acabou aceitando um trabalho como mestre de cerimônias em um café oriental, onde pelo menos podia comer de graça na cozinha. Foi nesse café que André, por acaso, encontrou Diego, um colega de Alexandre, que estava na cidade visitando a sogra. Ah, então é aqui que você trabalha agora? Estava me perguntando por que você sumiu e parou de visitar Alexandre, comentou Diego. Pois é. E eu estou aqui, mal comendo, só sobrevivendo, murmurou André, apenas para dizer algo, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Ainda preso às suas fantasias, ele não conseguiu resistir e perguntou. Mas, convenhamos, Alexandre também não deve estar bem, não é? Quero dizer, depois que a esposa o abandonou, isso deve ter destruído ele. O colega olhou para André, claramente confuso, antes de responder. Do que você está falando? Marina não abandonou Alexandre. Ela deu à luz um filho saudável, e os dois estão vivendo uma espécie de segunda lua de mel. Pelo que eu vi, até um filho adulto apareceu. Alexandre fez um teste genético e ficou radiante com o resultado. Eles estão mais felizes do que nunca. As palavras deixaram André sem reação. Ele ficou paralisado, com a boca entreaberta, tentando processar o que acabará de ouvir. A ideia de que Alexandre e Marina estavam não apenas bem, mas mais felizes do que nunca, o devastou. Seus planos para destruí-los haviam falhado miseravelmente, e a realidade era exatamente o oposto do que ele imaginava. No mesmo dia, enquanto trabalhava em um casamento, um acesso de raiva e inveja tomou conta dele, e ele começou a dizer coisas desagradáveis aos noivos. Sua amargura parecia transbordar. Após ser expulso, André, derrotado, decidiu se candidatar a um emprego como lavador de pratos no mesmo restaurante onde, tempos atrás, ele havia procurado por Marina. Sabrina ficou surpresa ao ver André no restaurante, mas preferiu não dizer nada. De qualquer forma, ela já estava planejando se demitir. Marina havia contratado Sabrina para ser babá de seu filho, oferecendo um salário maior do que ela ganhava no café. Além disso, Marina permitiu que Sabrina morasse em seu apartamento na cidade grande, o que tornou a proposta ainda mais vantajosa. Embora Sabrina soubesse que Marina e Alexandre consideravam André um inimigo de longa data, decidiu não alimentá-lo com informações. Ela pensou consigo mesma, até esse invejoso tem direito de ganhar o pão de cada dia. Por isso, quando decidiu sair, deixou o emprego no restaurante para ele. No entanto, André logo percebeu que sua má reputação já o havia precedido. Bruno, o garçom ruivo, não perdeu tempo e deu-lhe o apelido de Rato Sorrateiro. Pela primeira vez, o apelido parecia encaixar perfeitamente. Obrigado por acompanhar esta história até o final. Se você gostou, não se esqueça de curtir. Para você é apenas um clique, mas para mim faz toda a diferença. Um grande abraço e até a próxima!